Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h32, é tempo de esperançar. Vamos agora esperar as pessoas chegarem, ver quem está chegando aí, para a gente poder receber cada um, receber cada uma, e daqui a pouco a gente vai fazer a nossa reflexão de domingo. Né, enquanto mais a gente vê um pouquinho as outras leituras, né, o tempo é o mesmo, né, acaba que a gente dá uma pinceladinha das outras leituras, né, para que a gente possa aproveitar. Então vamos esperar um pouco, vendo as pessoas chegarem. Eu estou aqui no quarto, domingo normalmente eu faço no quarto. Então vamos ver aí, vamos ver o pessoal chegar. Eu ainda quero fazer uns ensaios, umas arrumações, para umas modificações na live, né? Uma modificação, mas isso ainda vou tentar, vou fazer, né? Estou começando a fazer TikTok também agora. Oi, Djalma, oi, Doraci, paz e bem. Mas gente, porque coisa assim, o máximo que você fala é 3 minutos, então é uma forma totalmente diferente de falar, né? Acho até um pouco cansativo de fazer, porque você tem que falar assim muito rápido, né? Eu costumo dizer que eu não posso fazer que nem eu faço a live. Paz e bem, eu não posso fazer que nem eu faço a live, porque na live eu vou pensando enquanto estou falando. O TikTok não, o TikTok eu tenho que estar com a coisa pensada e falar. Eu não posso decidir na hora, né? Mas é um de visões aí, né? Mas essa semana eu devo fazer um TikTok. Aí eu talvez ponha também no Instagram, né? Mas tudo tem que ser pensado com calma. Tudo difícil. Mas é assim mesmo. Amanhã, eu vou avisar hoje, eu vou avisar amanhã, amanhã eu tenho consulta, né? Então não dá para fazer live amanhã. E quarta-feira eu tenho uma banca. Um grande amigo meu vai fazer o doutorado dele, me chamou para participar da banca dele, me deu essa honra. Então, essa semana a gente não vai ter live nem na segunda nem na quarta, né? Não estranhem não, é só mesmo essa questão do dessas necessidades, né? Terça-feira vai ter live, né? Eu vou estar no, no evento interreligioso, né? Na terça-feira de manhã, mas terça-feira de tarde eu devo estar inclusive em casa, porque eu tirei um plantão na sexta, né? Então, a gente vai fazer, farei aqui em casa mesmo. Bom, vamos começar? Vamos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos.
Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: Minha filha está nas últimas. Vem e põe a mão sobre ela para que ela sare e viva. Jesus o acompanhou. E uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido na mão de muitos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-lhe dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava, se ao menos eu serei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Está vendo essa multidão que te comprime? E ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. E a mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio aos pés de Jesus e contou-lhe a verdade. Ele disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz, fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu, porque ainda incomodas o mestre. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da criança e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém fizesse um passo além disso. Porque Deus é a favor da vida e Ele é a favor de um bem viver. Sabe a palavra bem viver? Voltei. A palavra bem viver refere-se a uma forma de viver dentro de uma sociedade. Né? É uma relação entre você, a sociedade e todo o meio ambiente que você vive. Né? Eu tive conhecimento dessa palavra na época do Sínodo para a Amazônia. E a gente olhando as leituras de hoje, a gente vê muito bem esse perfil. Na primeira leitura, o livro da sabedoria, ele já fala claramente, né? Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem e serem saudáveis. Né? Então, aqui na primeira leitura já diz que
Deus não criou a morte, ele quer a vida. Ele criou todas as coisas para viverem e serem saudáveis. Se alguma coisa não é saudável no mundo, isso não faz parte do plano de Deus. Ou seja, se alguma coisa é saudável no mundo, tem a ver com Deus. Se alguma coisa é doença, é veneno, é morte, isso não tem a ver com Deus. Sabe? No início dessa epidemia, alguns diziam assim, e até hoje alguns ainda dizem, não, a Covid é de Deus por causa disso, daquilo ou daquilo outro. Quando alguém falar isso, manda ler a leitura de sabedoria. Tá? Nada que Deus criou é veneno. Tudo que Deus criou é saudável. E ele ainda vai, nem a morte que reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. Ou seja, o reino de Deus, a criação do ser de Deus é justa. E tudo que é injusto é do demônio. Mas, Bernardo, mas existe morte, existe doença, existe veneno, existe injustiça? Sim. Mas o próprio livro da sabedoria fala, isso é inveja do demônio. Então, se você conhece alguém que prega a favor de uma atitude injusta, ele está fazendo a obra do demônio. Ele não está fazendo a obra de Deus. Se alguém atenta contra a violência, contra a saúde, se alguém distribui veneno por aí, isso não é a obra de Deus. Isso é a obra do demônio. E Paulo vai além. Observa que Paulo fala assim, vocês de Coríntios, vocês têm muita coisa, vocês falam muito. Então eu peço que vocês sejam o exemplo na caridade. Lembra que a obra de Deus é justiça? E não existe verdadeira justiça sem caridade e sem solidariedade. E ele ainda dá uma coisa ainda mais, né? Ele fala que tem que haver igualdade, né? Você deve aliviar o sofrimento dos outros para igualdade. E ele cita, inclusive, quem recolheu muito não teve de sobra. Quem recolheu pouco não teve de falta. Lá no finalzinho da carta. Sabe, pessoal, essa é uma cultura que existe há muito tempo, né? Observa que ele fala assim, quem recolheu muito. Ou seja, alguns recolheram muito. Quem recolheu pouco. Alguns recolheram poucos. Ou seja, existe uma diferença. Alguns têm muito, outros têm pouco. Mas observa as ressalvas. Quem recolheu muito não teve de sobra. Quem recolheu pouco não teve de falta. Ou seja, a justiça, o reino de justiça, o mundo de justiça, o mundo onde nós temos o bem viver, ele não é a favor do acúmulo pelo acúmulo. Ele não é a favor de você acumular muito em detrimento que outros tenham falta. E ele até diz, se essa realidade existe, sejam grandes na caridade, sejam generosos, distribuam com os outros. Sabe, é muito interessante, porque isso tem muito a ver com bem viver. Né? Aquela coisa que a gente não precisa, talvez, muito. Né? Que talvez a gente pudesse ter um pouco menos para que aqueles que não têm nada tenham um pouco mais. Mas observa bem, ninguém está pedindo para você passar necessidade, ninguém está pedindo para você passar aflição. Na verdade, existem pessoas que têm tanto e
tanto e tanto e tanto que daria para elas resolverem a vida de muita gente e ainda sobrava. Sabe, não sei se vocês sabem, a comunidade de Coríntios, ela era tão rica que ela, inclusive, ajudava outras comunidades paulinas, que eram mais pobres, como, por exemplo, Tessalônica. Então, essa visão de Paulo devia ser guardada no coração e na mente de cada um de nós. Quem recolheu muito, não teve de sobra. Quem recolheu pouco, não teve de falta. Ou seja, aquele que tem pouco, mas não passa necessidade. Aquele que tem muito, mas não tem um acúmulo exagerado, desnecessário. E aí a gente encontra essa realidade no Evangelho. No Evangelho, Bernardo? Nota bem, Jesus chega na região. O chefe da sinagoga, observa, ele não era um rabino, né? Ele seria mais ou menos o responsável da comunidade hoje em dia, né? Algumas comunidades, algumas capelas não têm, por exemplo, padre, não tem diácono, mas tem a comunidade que faz a comunidade funcionar, arruma as coisas. Às vezes ele é um ministro da comunhão, então ele pega a comunhão e leva para as pessoas. Ele pode ser um ministro da palavra, que celebra a palavra. Ou seja, ele não era uma pessoa da elite religiosa, mas ele tinha uma posição de destaque. Esse homem está aflito, né? E ele sai ao encontro de Jesus e fala: Senhor, minha filha vai morrer. Salva minha filha, Senhor. E aí a gente tem que se lembrar, na primeira leitura, Deus não fez a morte, nem quer a destruição dos vivos. Toda a sua criação é saudável. Jesus vai socorrer. E aí eu fico pensando, né, pela descrição, devia estar uma aglomeração, devia estar um monte de gente cercando Jesus e Jesus tentando ir até lá, curar aquela menina. E no meio do caminho, aliás, Marcos gosta de fazer isso. Ele gosta de misturar algumas histórias, presta atenção. No meio do caminho, tem uma mulher. Sabe, pessoal, observa que fala que tem uma mulher que está sozinha, não fala do esposo. Né? Então, isso já é estranho. A mulher saiu de casa sem o pai ou sem o esposo. E não é à toa. Porque essa mulher é uma mulher que está à margem de tudo. Na cultura dos mulher não era pessoa, mas essa mulher tinha uma doença a que tornava já numa escala social mais baixa. Essa mulher gastou tudo que tinha no meio aí de uns tratamentos, o que deixa ela numa posição ainda mais baixa na sociedade. E não satisfeito com isso, essa mulher, ela tem um sangramento. Ela provavelmente tinha algum sangramento ginecológico, pelo que eles falam, talvez um mioma, alguma coisa assim, mas isso não é importante. O importante é vocês entenderem que essa mulher era impura por sangramento. E todo o homem que tocasse nela se tornaria impuro. Essa mulher era rejeitada abertamente por todos. E provavelmente, eu não vou afirmando isso, se as pessoas descobrissem ela no meio daquela multidão, esbarrando nas pessoas para tocar em Jesus, ela seria severamente punida, talvez inclusive morta, porque ela já não valia nada. Ela era uma mulher impura, ela era uma mulher desprezada, ela era uma mulher pobre, miserável. Ninguém queria estar perto dela.
E ela nunca poderia encostar num homem, porque o tornaria impuro. Observem, ela fala que vai tocar na veste de Jesus. Olha o desespero da mulher. E vejam que coisa interessante. Jairo, o chefe da sinagoga, ele juntou muito. Essa mulher, que a gente nem sabe o nome, ela juntou pouco. Vem, os dois estão aflitos. E Jesus vai ao encontro dos dois. Observem, Jesus toca nessa mulher. Ao tocar nessa mulher, na cabeça daqueles homens que estão ali, Jesus é impuro. Mas o que Jesus faz é muito mais que isso. Jesus, quem foi que me tocou? Quem foi? Foi você, vem cá. Traz ela para o meio. Ela que estava à margem, largada, abandonada, desprezada, ele a traz para o meio. Toca nela e ela devia estar há anos sem ser tocada. E a cura. Deus restitui não só a vida como a saúde e a dignidade. Logo em seguida, chega a notícia da morte da filha de Jairo. Jesus vai lá e observe novamente o cuidado de Jesus. Ele não está querendo fazer alarde, ele não quer ser confundido com os curandeiros, ele não quer anunciar uma cura falsa, ele quer cuidar daquela família. Ele vai lá e toca na menina morta. Pessoal, na lei judaica, se você toca num morto, você fica impuro 7 dias. Observa como Jesus aqui, ele tem uma atitude subversiva em relação à lei. A lei não é mais importante que a vida do ser humano. A lei não é mais importante que a dignidade do ser humano. A lei não é mais importante que a saúde do ser humano. Deus não fez a morte, Deus não fez a doença, Deus não fez o mal. Entendem isso? Observem bem, Jesus vai lá e ressuscita a filha de Jairo. É claro que ressuscitar uma pessoa é um milagre fantástico. É algo incomensurável. Né? Alguns, inclusive, até falam que ele reviveu e não ressuscitou. Porque quando você ressuscita, você não morre mais. Então eles dizem que ele reviveu. Mas seja reviver ou seja ressuscitar, trazer alguém de volta da morte é um milagre. É disparado o maior milagre que a gente ouve hoje. Mas não é o mais importante. Como assim, Bernardo? O milagre mais importante é o da cura da senhora. Mas por que, Bernardo? A filha de Jairo era de uma família que recolheu muito. A filha de Jairo já vivia uma vida boa. Era uma menina respeitada. Provavelmente havia até vários pretendentes para ela. E ela volta à vida. A moça que sangrava estava viva, mas morta para a sociedade. É o que os sociólogos chamam de mistanásia, a morte social. Né? A morte pelo desprezo, a morte que lhe retira a sua dignidade. Você está vivo, mas ninguém te olha. Mais ou menos como os nossos mendigos hoje em dia. Né? Que estão vivos, mas a maior parte das pessoas sequer olha para eles. Jesus vai lá, cura a doença e restitui toda a vida dela. Na verdade, uma tinha uma morte física, outra tinha uma morte social e uma doença. As duas foram curadas. A que foi ressuscitada, certamente, é a maior manifestação da divindade de Jesus. Aquela que foi curada
é a maior manifestação da profunda misericórdia, do compromisso com a vida e com a dignidade do ser humano que Jesus tem e que nós devemos ter. Sabe, essa talvez seja a grande lição de hoje. Se nós queremos seguir Jesus, tenhamos compromisso com a inclusão, com o acolhimento, com a dignidade e com a vida. Amém? Bom, essa era a reflexão que eu tinha para hoje. Espero que essa reflexão tenha sido interessante, tenha sido agradável para vocês. Espero que vocês gostem, né? E aí eu não sei se alguém tem alguma coisa para falar, alguém que tem algo a acrescentar, né? Vamos ver aí se alguém se manifesta. Bom, repetindo. Amanhã não tem live, porque amanhã eu vou no médico. Quarta-feira não tem live, porque eu tenho a banca de doutorado de um grande amigo meu, que me deu a honra de ser chamado nos dias seguintes. Teremos live. Então, vamos tocar para frente. Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que celebramos hoje, de São Cirilo, que celebramos hoje. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem puder, fique em casa. Quem tiver que sair, use a máscara, tá? Teve a oportunidade, pintou a chance, toma a vacina, qualquer prazo, qualquer vacina. Todas são dom de Deus, o Deus que criou o mundo para ser saudável, tá? Glorificai o Senhor com a vossa vida. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Beijos e bênçãos. Até amanhã, até terça-feira, pessoal. Amanhã não tem live. Tchau, tchau.